gente vai tentar otimizar aqui. Vamos ver se agora vai, em nome de Jesus. Olá, como é que estamos recebendo agora? Doutor, eu espero que agora funcione. Tá dando eco aí, gente? Por favor, tomara que não esteja. Eu troquei de aparelho. Pode ser, porque agora eu não tô ouvindo eco. Se eu não estou ouvindo é porque está funcionando bem. Então, era o outro aparelho. Ah, graças a Deus, ótimo, perfeito. Então vamos que vamos. Vamos que vamos, né, doutor? Ninguém vai tirar Vamos lá. Aprender nessa noite, né? Doutor, eu já me apresentei, Ricardo também falou ali um pouquinho, mas eu queria que o senhor se apresentasse para o nosso pessoal, falasse um pouquinho do seu trabalho, como o senhor se tornou, deixou a medicina da doença para se tornar médico da saúde, contar um pouquinho da sua história, da sua experiência para a gente, por favor. Na verdade, eu sou formado há 43 anos, eu sou ortopedista, sou médico do esporte, mas eu fazia medicina do esporte focada na doença, nas lesões do esporte. Eu tenho uma clínica em Porto Alegre de ortopedia, uma clínica grande, são 40 ortopedistas que trabalham na clínica. E durante toda a minha vida eu me dediquei ao estudo da doença e vivia... Como é teu nome? O nome do teu esposo? Eu não gravei? Ricardo Ioneama. Ricardo. Igual o Ricardo, eu vivia com dores na coluna. E até que caiu um raio e uma luz ao mesmo tempo na minha cabeça. O raio foi uma hérnia de disco cervical, a segunda. Porque o primeiro raio que caiu 10 anos antes, eu não fiz nada. Operei e continuei igual. Aí o segundo raio caiu, eu olhava o exame, a ressonância, assim, tem que operar. Óbvio que tem que operar. Os colegas da clínica diziam assim, tem que operar. Tu é louco, vai ficar com o braço paralítico. Mas ao mesmo tempo acendeu uma luz no meu peito dizendo assim, tu vai curar sem cirurgia. E foi aí que eu busquei formas de curar, mas não com tratamento, porque os tratamentos não funcionavam. Eu fazia e não funcionava nada. Eu comecei a melhorar minha saúde, melhorar minha alimentação, melhorar meus exercícios, melhorar minha meditação e as dores foram diminuindo, até que desapareceram. Fazem 23 anos que eu nunca mais tive dor na coluna. Não só isso, como eu descobri uma coisa que eu nunca tinha descoberto na medicina, a possibilidade de conquistar mais saúde. E à medida que eu ia conquistando mais saúde para mim, a minha vida foi melhorando em todos os aspectos. E chegou um ponto que eu disse assim, eu não quero só esses conhecimentos para mim, eu quero levar esse conhecimento para as outras pessoas. Então faz 8 anos que eu venho, não, antes, uns 15 anos que eu venho ajudando as pessoas. A primeira coisa que eu fiz foi montar uma academia dentro da minha clínica, que é uma academia para ajudar as pessoas. E daí as pessoas na academia queriam melhorar a coluna, o ombro, o joelho, mas queriam também emagrecer. Aí eu comecei a estudar emagrecimento. E montei um programa de emagrecimento. E foi um sucesso. Eu cheguei a ter 4 nutricionistas trabalhando, dezenas, centenas de pessoas fazendo o programa. E eu comecei a observar um detalhe. Todos os anos as pessoas voltavam. Daí eu disse, tá, mas a senhora não veio aqui? O programa não funcionou? Não, o programa é maravilhoso. É que eu engordei de novo. Aí eu comecei a estudar o que acontecia e descobri o óbvio. Nenhum programa de emagrecimento funciona. Nenhuma dieta funciona. Nenhum regime funciona. E eu comecei a entender a fisiologia do corpo. E descobri o óbvio que uma criança sabe. Uma pessoa saudável não é gorda. Quando a pessoa começa a perder saúde, que ela engorda. Umas engordam, outras aumentam a pressão, outras que nem eu ficavam com dores no corpo. Então, todas essas manifestações são manifestações de perda de saúde. Elas não existem sozinhas. Então, ninguém engorda porque pegou a doença da obesidade. Não,
engordou porque diminuiu a saúde. Ora, se isso acontece, como é que se emagrece uma pessoa? Uma criança de 10 anos vai dizer, recupera a saúde perdida. E ao recuperar a saúde perdida, o próprio corpo elimina a gordura. Quer a pessoa queira, quer não queira. Então a gente pega assim, uma pessoa magra, que nem você, Viviane. Antes de entrar no processo, eu não sei como é que tu era, mas tu é magra. Provavelmente, ao aplicar os recursos de desenvolvimento da saúde, você eliminou alguma coisa de gordura da cintura. Diminuiu 1 centímetro. Muita. Diminuiu? Muita. E os magros não gostam disso, assim, doutor, eu não quero emagrecer. Eu digo, não é tu que quer ou não quer, é o corpo que diz assim, já que eu estou recuperando saúde, eu não preciso guardar essa gordura que mata. E ele elimina a gordura. A gordura é uma defesa de um corpo doente para algumas pessoas. Graças a Deus que para algumas pessoas é defesa, porque para os magros que não aparece muita gordura, ela vai para o coração. E daí tem o risco do infarto. Vai para o cérebro e começa a dar distúrbios neurológicos. Então, é bom que apareça a gordura. Então, dentro desse processo, eu comecei a estudar desenvolvimento da saúde. E hoje eu posso garantir, assim, absolutamente, com toda a convicção, a recuperação da saúde faz com que as doenças se curem. Algumas curam fácil. Pressão alta, diabetes, arteriosclerose. Diabetes tem cura, doutor? Isso eu sei que tem, mas o senhor pode falar se diabetes tem cura, o senhor como médico, tendo propriedade no assunto? Tá? Médico não sabe curar diabetes. Tá? Não tem tratamento para diabetes, não tem tratamento para pressão alta. Deixa eu mostrar um recorte de jornal para vocês. Essa figura querida e simpática aqui é o Dr. Paul Kieran Welton. E esse médico, cadê o resto? Esse médico é conhecido no mundo como Doutor Hipertensão. E ele esteve em Porto Alegre para ganhar o título de Doutor Honoris Causa da URGS. A URGS é uma universidade federal, uma das 5 maiores do Brasil. Talvez a maior em termos de recursos, a segunda ou terceira maior. Então, bom, não importa. E ganhou o título. E deu essa reportagem no jornal local. E eu fui lendo, estudei o que ele estava dizendo, assinalei tudo. E lá, pelas tantas, deixa eu achar onde é que eu coloquei isso aqui. Lá pelas tantas eu assinalei em vermelho aqui, ó, tá, aquele vermelho ali, tá não dá para ler, mas só vi a setinha vermelha. E está escrito assim, ó, na minha família eu tenho pressão alta. Minha mulher tem pressão alta. Meus 2 filhos têm pressão alta. O cara que mais entende de pressão alta no mundo não consegue curar as pessoas que ele mais ama. E não consegue curar porque não tem tratamento para a pressão alta. Passado alguns meses dessa reportagem, eu recebi em Porto Alegre 150 alunos do Procer, que vieram fazer um curso de final de semana comigo, uma imersão de final de semana. No meio desse workshop, eu perguntei quantos de vocês tinham pressão alta antes de entrar no Procer. 23 levantaram a mão, entre 150. E daí eu perguntei, quantos curaram? 22 levantou a mão. Daí eu disse, quem não curou? Um senhorzinho lá no fundo, na esquerda, lá, ele levantou a mão, assim, meio tímido, dizendo assim, não, doutor, deixa eu explicar, eu tomava 4 remédios para pressão alta, estou tomando um só, e se continuar melhorando assim, o médico diz que em 60 ou 90 dias eu paro de tomar. Uau. Então nós vamos colocar esse no grupo dos curados. O cara que mais entende da doença hipertensiva não consegue curar ninguém.
pessoas, eu também não curo ninguém, não existe isso, mas pessoas que mudam o seu estilo de vida se curaram 100%. 100%. Então o processo todo não é tratamento, não existe médico, não existe terapeuta, não existe remédio. O que existe é uma mudança de visão, uma mudança de crença. Por que a pressão alta aconteceu? Porque a pessoa perdeu saúde. Se ela tivesse saúde 100%, ela teria pressão alta? Teria diabetes? Teria dor na coluna? Teria arteriosclerose? Teria depressão? Teria algum tipo de doença? Não, se tem doença, saúde 100%. Ora, se ela tem saúde 100%, onde é que ficam as doenças? Não existe doença. Essa visão simplista. É tão simples, doutor, tão simples, né? Mas tão difícil as pessoas entenderem, né? Porque as pessoas buscam o complicado. Isso aqui é muito simples. Tem saúde 100%, não tem doença. Logo, doença não existe por si só. Para a doença existir, é preciso que a pessoa perca a saúde. É verdade. Olha, é um raciocínio muito básico. Uma criança de 10 anos entende isso. Então, se a pessoa tem alguma doença, é porque perdeu saúde. Se ela quiser curar a doença dela, o que tem que fazer? O que eu faço para curar a pressão alta? Aumenta a saúde. O que eu faço para curar a diabetes? Aumenta a saúde. O que eu faço? Aumenta a saúde. O que eu faço para curar câncer? Aumenta a saúde. O que eu faço para curar doenças graves? Vamos pegar uma, esclerose múltipla. Aumenta a saúde. Doutor, mas esclerose múltipla não tem cura. Como que não? Tem sim, tem casos de cura. Ah, mas são curas inexplicáveis. Sim, se tem cura inexplicável, é porque é possível ter cura. Você sabe o que é milagre? Milagre... Não se explica, né, doutor? É algo do qual não tem uma explicação cientista, com base científica, enfim. A Igreja Católica tem 4.000 santos, mais de 4.000 santos. Para ser santificado na Igreja Católica, tem que fazer 2 milagres. E os 2 milagres têm que ser atestados pela medicina tradicional. Tem que ter um atestado de tal. E para ser considerado milagre, ele tem que ter... Antes, a medicina não podia ter nenhuma possibilidade de cura. Estão considerados casos incuráveis. E segundo, tem que mudar de uma hora para outra. Não pode ter um processo e tal. São mais ou menos isso. São 8.000 casos de curas inexplicáveis, no mínimo. Porque tem alguns santos que têm 10, 15, 20 milagres. Então, se cada um fizesse 2, seria 8.000. Olha, não existe cura inexplicável. Próprio Jesus, já pegando a Igreja Católica, para quem não é católico, vamos só pegar como raciocínio. O próprio Jesus Cristo, quando curava as pessoas, o que ele dizia? Eu te curei? Deus te curou? A tua fé te curou. E o que é fé na ciência? É crença. Aonde que está a crença? Na mente. Ou seja, tem alguma coisa na mente que a ciência chama de crença, que a igreja chama de fé, que fez a pessoa se curar. Ah, mas isso aqui, esse conceito é um conceito novo? Não, não é novo. Se nós pegarmos o pai da medicina, o Hipócrates, o que Hipócrates dizia? Todos temos dentro de nós as forças naturais para se curar. Não é forças milagrosas, não é forças extraordinárias, são forças naturais. E o que eu trabalho? Eu trabalho com o processo de fortalecer essas forças naturais. E como que se fortalece? Aí a pergunta que muita gente pode estar fazendo aqui, que são perguntas inteligentes, assim. Doutor, como é que eu faço para aumentar a saúde? Então, para aumentar a saúde, é preciso aplicar o mandamento da saúde.
Mandamento é religião. Mas na ciência, mandamento, entre aspas, porque não existe esse termo na literatura científica, mandamento é quando tem uma afirmação científica que ninguém contesta. Então vira um mandamento. Ou uma lei, então, que ninguém contesta. O mandamento para curar todas as doenças ela é composto de 3 partes. Então eu vou falar partes separadas. Aplicar o máximo de recursos possíveis em ordem de prioridade e aplicar cada recurso da melhor maneira possível. Então vamos começar entendendo esse conceito. Vamos imaginar 3 recursos. Diz você, Viviane, dá 3 recursos que ajudam para a saúde. Olha, eu vou falar aquilo que eu pratico na minha vida. Exercício físico, boa alimentação. Qual exercício? Qual exercício? Eu faço musculação e faço corrida. Musculação e corrida, tá. Outro? Boa alimentação. Quando eu falo de boa alimentação, eu falo de comida de verdade. Sem coisa de açúcar. E o terceiro? Jejum intermitente. Jejum, assim, para mim, é uma prática diária. Eu vou trocar o teu exercício para o exercício mais comum que todas as pessoas fazem para conquistar a saúde, que é a caminhada. Certo. Então, caminhada, alimentação e jejum. Então, vamos pegar a caminhada. Se eu fizer só a caminhada, ajuda para a saúde? Ajuda. Agora, se eu fizer caminhada e mais alimentação, ajuda mais ou é a mesma coisa? Ajuda mais. E se fizer caminhada, alimentação e jejum, ajuda mais ainda? Ajuda muito. Então, quanto mais recursos diferentes eu fizer para aumentar a saúde, maior vai ser a minha saúde. Então, quanto mais, melhor. Agora vamos pegar a caminhada. Aplicar cada recurso da melhor maneira possível. Se eu caminhar com a minha mulher, devagar, olhando os passarinhos, vendo a beleza da natureza e tal, é uma boa caminhada, ajuda para a saúde. Agora, se eu fizer uma caminhada bem puxada, eu deixo minha mulher para trás e vou na frente e chega a ficar ofegante, ajuda mais ou é a mesma coisa? Com certeza. Então, quanto melhor aplicar cada recurso, mais resultado vai ter. E a segunda parte é a questão da prioridade. Aqui, a questão é óbvia e é científica. Se eu aplicar o recurso que mais aumenta a saúde, vai trazer mais resultado do que se eu aplicar o segundo recurso? Claro. Quanto mais importante o recurso, quanto mais efeito ele tem, mais resultado. Se eu aplicar o que mais aumenta a saúde, vai ter mais resultado do que se eu aplicar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Onde é que está a caminhada na minha lista de recursos? 73º. Ou seja, tem 72 recursos que aumentam mais a saúde que a caminhada. Logo, eu nunca faço a caminhada. Não faço caminhada, não. Porque eu vou ficar lá dedicando meia hora da minha vida para um recurso que só vai me dar isso, eu vou dedicar aquela meia hora para um recurso que vai me dar mais, como a corrida, por exemplo. A alimentação saudável está onde? 8º. É o 8º recurso. Ou seja, tem 7 recursos mais importantes. E qual é o primeiro? A musculação. Qual é o segundo? A corrida. E qual é a corrida que é mais importante? Não é a aeróbica. É a intervalada. É o HIIT. Tá? Mas isso é científico, gente. Isso aqui tem trabalhos mostrando, tem evidências científicas aqui que mostram claramente isso. O terceiro seria a corrida aeróbica. São 3 que aumentam a capacidade física. Depois tem 3 que aumentam a capacidade mental, que é a meditação, que controla a mente. A meditação, mindfulness, ou mente atenta, e respiração consciente. Depois vem o sono. O sono reparador. Aquele sono que repara. Não é o sono só... Deitei às 6 da manhã e dormi até às 3 da tarde. Não, isso aqui só matou o indivíduo.
É o sono cedo, com toda a higiene adequada. Depois vem a alimentação saudável. E depois da alimentação saudável vem o jejum. Por que o jejum está depois da alimentação saudável? Porque se fizer jejum sem preparar o corpo para poder ficar sem comer, que seja 16 horas, o jejum intermitente, o corpo entra em estresse e prejudica a saúde. Então, só por isso ele vem depois. Porque se olharmos o efeito dele, ele é muito mais efetivo para aumentar a saúde do que uma alimentação adequada. Mas não dá para fazer ele antes de fazer a alimentação adequada. E em 10º vem a suplementação. Esse 10º, como curiosidade, eu tenho variado ele. Tem épocas que eu acho que é uma coisa, depois eu estudo, acho que tem outra. E agora faz uns 2 anos que eu venho colocando o suplemento como 10º recurso. Porque tem alguns suplementos que são fundamentais na nossa vida, que eu defendo, que eu uso na minha. Como, por exemplo, a vitamina D, o ômega 3, probióticos, magnésio, complexo B, vitamina B12 dentro do complexo B, coenzima Q10, piriquinolina, quinona. Então tem algumas coisas que eu considero importantes. Ô, doutor, e aí é importante falar que o suplemento é um extra, né? Porque tem gente que às vezes não faz exercício, não se alimenta bem, não pratica jejum, enfim, não potencializa a sua saúde de uma forma, mas quer usar como recurso o suplemento, ou enfim. E aí não funciona também, né? Isso chama-se pensamento mágico. Tá. Qual é o suplemento que eu tomo para aumentar a imunidade? Eu tomo vitamina D para aumentar a imunidade? Não adianta, não existe. Mas a vitamina D não aumenta? Não aumenta. Ah, mas o senhor falou que o senhor toma vitamina D. Sim, a vitamina D para mim adianta, porque eu faço todo o resto e a vitamina D complementa. Se eu não fizesse todo o resto, a vitamina D não resolveria nada. E assim também todos os suplementos. Por exemplo, eu recomendo, e de uns 2 ou 3 anos para cá, a importância de suplementar com proteína ou com aminoácido logo após um treino de musculação. Há um tempo atrás, eu não tinha essa certeza absoluta e dizia que uma alimentação seria conveniente. Hoje eu tenho certeza que depois de fazer uma musculação de alta intensidade, que é o que o Ricardo preconiza, de levar o músculo à falha muscular, criar as microlesões musculares, o músculo precisa de aminoácidos imediato ali. E ele precisa ou de um suplemento com uma fórmula que tem aminoácido, ou de um whey protein que tem a leucina, que vai ali ajudar como bloco de construção de reparação desse músculo. Então, mas não adianta só tomar o suplemento e não fazer a musculação. Exceto num velhinho muito idoso, muito caquético, muito sarcopênico, daí sim o whey protein ajuda. Tá, mas num paciente saudável é botar fora o dinheiro. Na verdade é melhor comer um bife do que gastar essa fortuna num whey protein, porque não vai funcionar. Né? Porque ele só funciona junto com a musculação. Ótimo, doutor. Eu tenho estudado muito, tenho pesquisado muito, eu tenho feito muitos cursos, enfim, eu descobri algo dentro de mim depois, aos 40 anos, que estava ali guardadinho. E eu tenho visto muitos estudos que falam sobre a questão da insulina alta e de inflamações. Quanto mais a insulina está alta, mais inflamações o nosso corpo vai demonstrar ali. O senhor defende esse estudo, essa tese? Na verdade, sim. Nós falamos que o 8º recurso é a alimentação saudável. E daí na alimentação saudável, ela envolve alguns pilares de uma alimentação saudável. Hoje, se nós pegarmos as nutricionistas em geral, 90% das nutricionistas e dos médicos em geral, mais de 90%, eles não adotam os princípios mais aceitos da nutrição. Essa prateleira aqui é quase só sobre alimentação. E ali todos, sem exceção, estudiosos do mundo, defendem
que uma alimentação saudável é aquela que produz menos insulina, porque a insulina produz inflamação e porque a inflamação prejudica todas as células do corpo. E se já está doente, aumenta a doença. Se não está doente, fica doente. Então, essa linha... Tá. E daí diz assim, mas o que aumenta a insulina? O carboidrato. Tá, mas o carboidrato é ruim? Depende, não, o carboidrato não é ruim. Para mim, o carboidrato não é ruim, porque a minha insulina é baixinha. Eu praticamente não tenho inflamação. Toda vez que eu medi a insulina, ela quase sempre é 1. Às vezes ela é 2, mas nunca é 3. O ideal é estar menos de 3. Então, se a minha insulina é baixa e eu comer uma batata doce inteira, vai aumentar um pouco a insulina, vai aumentar um pouco a inflamação, mas daqui 6 horas, 8 horas, voltou ao normal. Agora, se eu comesse essa batata doce há 23 anos atrás, não essa batata, se eu comesse só uma fatia de batata doce, na época que eu sofria da coluna, sofria da coluna, inflamação. Logo, a minha insulina devia estar alta. Nunca tinha feito exame naquela época, nem sabia que se media insulina, isso era médico, né? E se eu comesse uma fatia, a minha insulina, que era alta, ia ficar hiper alta. A minha inflamação ia ficar muito mais alta. As dores iam aumentar. E essa insulina, em vez de diminuir em 6 a 8 horas, ia levar 3 a 4 dias. Agora eu pergunto, o problema está na batata doce ou está no indivíduo que comeu? Então o indivíduo... doutor? Quem está doente tem que diminuir o carboidrato, mesmo os carboidratos tidos como os bons carboidratos. Porque ele só é bom carboidrato para quem tem saúde. Para quem não tem saúde, ele também passa a ser um mau carboidrato. Ah, mas tem médicos que dizem o contrário. Tá, mas pode dizer o que quiser, porque eles não têm base bioquímica para dizer que pode comer. Eles podem dizer, a insulina está 15 e está normal. E é o que eles dizem. Então, quando, na verdade, a gente sabe que 15 é um processo inflamatório. Mede todos os agentes inflamatórios do sangue e está tudo elevado. Não digo que está fora do normal. Estão elevados. Aí para de comer carboidrato, a insulina baixa e todos os exames de inflamação baixam também. Doutor, e essa questão também, o que eu tenho visto muito é que, assim, eu vejo muitas pessoas aqui na academia, né, a gente, enfim, está acostumado a ver pessoas que treinam, às vezes pessoas que treinam forte, pesado, mas que não conseguem emagrecer. E eu tenho visto também nesses estudos que a inflamação das células adiposas está totalmente associada à insulina alta. Então, um indivíduo que não consegue emagrecer, obviamente ele precisa reduzir essa insulina, baixar essa produção exagerada de insulina para que ele consiga ter o seu êxito na questão de emagrecimento também efetivo, né? E daí na academia acontece aquilo que tu está acostumado a ver. As pessoas comem carboidrato para ter energia. Quando eu faço musculação há 23 anos, eu faço jejum intermitente há 3 ou 4 anos. Eu só faço exercício em jejum. Eu nunca faço exercício alimentado. E no ano passado eu comecei a treinar para levantamento de peso. Não sei se tu sabe, eu competi no Campeonato Mundial de Levantamento de Peso que teve aqui em Florianópolis no ano passado. Teve 2 federações que fazem o campeonato junto, a GPA e a IPO. E eu fui campeão. Fui buscar o diploma. Eu fui campeão na GPA e recordista sul-americano de levantamento terra. E na IPO, eu fui recordista mundial de levantamento de peso naquela categoria que se chama terra. Push-pull, que é a mistura de supino com levantamento terra. Bati o recorde mundial em jejum. Cara, na competição, eu comi
Mas o meu treinamento é em jejum. E o meu treinamento, ele é feito de duas partes. Eu faço um intervalado antes, de 20 minutos, e em seguida eu faço o meu treino. Ou às vezes, como eu tenho agora um instrutor, quando eu chego meio atrasado, eu faço o treino com o instrutor e depois eu vou para o intervalado. Em jejum. E os professores da academia ficam em volta assim, tu não pode, como é que tu consegue? Não, meu corpo funciona melhor com alimentação, com metabolismo lipídico da gordura do que metabolismo glicídico. Então as pessoas da academia, todas estão erradas. Porque, na verdade, eles estão certos numa coisa assim, se comer qualquer coisa, mesmo um carboidrato, antes de uma competição, ajuda, gera mais energia naquele momento. Mas o treinamento, eu não preciso, em vez de levantar 130 quilos, vou levantar 140. Qual é a diferença? 10 quilos a mais só porque comeu. Eu teria que estressar o meu músculo ao máximo. E ele se estressa e responde melhor fazendo exercício em jejum. Eu descobri isso, doutor, porque o ano passado eu queria fazer uma ação silvestre aqui em São Paulo e eu queria fazer uma meia maratona. E eu nunca rendia muito quando eu comia para treinar. Então, o Ricardo fez todo o meu planejamento, juntamente com o nosso professor Guilherme. Então, eles trabalhavam juntos, um na planilha e um no treino de força para a corrida. E quando eu fiz a minha meia maratona, em jejum de 18 horas, eu fui comer 5 horas depois e a recuperação no dia seguinte foi algo surreal. Tive zero dores, zero. Essa tipo de experiência que eu tenho ouvido falar dos participantes do processo, de inclusive correr a maratona, diminuir mais de 10 minutos no tempo e terminar a maratona menos cansado do que terminava antes. Isso é fantástico, porque assim, eu já corria e já treinava há mais de 10 anos, né? E essa experiência, essa comparação trouxe para mim só a convicção de que realmente faz todo sentido. Doutor, eu há 28 anos, 29 anos, eu comia a cada 3 horas, fazia um pesado, corro desde 2003. Hoje, com o jejum e com a tirada dos carboidratos, eu treino, o meu percentual de gordura está quase, se não está igual, está quase quando eu estava em competição, há quase 30 anos atrás. No fisiculturismo, né? Com 53 anos, assim... Fisiculturismo é 6% de gordura. E me sinto muito bem, com muita saúde, muita disposição. É tudo de bom. As pessoas que estão assistindo, eles não têm que acreditar em nós. Eles têm que acreditar na possibilidade. Talvez nós tenhamos razão. Então eles devem testar no corpo deles e ver como é que funciona. E em menos de uma semana, em 15 dias, eles já têm resposta positiva. Não, ninguém tem resposta. Uma semana precisa uma semana para o corpo começar a se adaptar a não precisar do carboidrato. Depois ele vai embora. Viviane, eu tenho um compromisso daqui 4 minutos. Tá, então... uma live, né? Já, com uma médica. Os médicos que estão cuidando a saúde do Brasil, né, doutor? Hoje eu vou conversar com a Denise Carvalho e amanhã com o nutricionista Gabriel de Carvalho. São 2 médicos. Ele é nutricionista, ela é médica. E eu combinei com ela que nós entraria em contato para combinar a live às 19h15 e às 19h30 nós vamos estar no ar aqui. Tá tranquilo. Doutor, eu queria agradecer, foi muito rico isso que o senhor compartilhou conosco, agradecer a sua disposição, dizer que eu tenho um cunhado e uma cunhada que são de Porto Alegre, né? São cientistas também, meu cunhado é cientista da URGS, da física, Johnny Dias. E em breve eu vou estar por aí em Porto Alegre e vou ir pessoalmente para agradecer, né? E conhecer Tomara que não tenha mais pandemia. Tomara que não tenha mais pandemia, que eu possa te dar um abraço. Estou sentindo falta de abraçar pessoas. Olha, nós também. Mas isso tudo vai acabar, a gente vai potencializar nossa saúde agora
para que logo a gente possa voltar com a nossa rotina. Então, em breve, vou para Porto Alegre e vou passar lá no consultório para a gente se conhecer pessoalmente. Muito obrigada. Prazer te receber. E foi um prazer, desculpe eu ter entrado atrasado. Eu estou escrevendo um livro que tu vai receber, um livro sobre rejuvenescimento, e eu tô empolgado com ele. Esse livro vai ter mais de 400 referências científicas provando que o rejuvenescimento... Então, eu estou coletando essas referências e estou escrevendo, e vai ser Tá me envolvendo apaixonadamente. E eu perdi o horário. Quando tu ligou, caiu o mundo na minha cabeça. Mas já passou? Vai ter mais então, eu quero agradecer. Realmente com alguma pesquisa e algum estudo. Então, tá tranquilo, tá perdoado. Depois eu vou compartilhar um pouco desse conhecimento aí, desse livro com os nossos clientes. E podemos mais dia menos dia fazer de novo uma nova live falando até sobre o rejuvenescimento. A possibilidade de rejuvenescer, indo contra tudo que os médicos dizem. Né? Vamos sim. Vou chamar o senhor depois lá e a gente combina essa nova live aí, então. Deus abençoe a sua vida, doutor. Obrigada, doutor. Obrigado. Eu quero agradecer também a oportunidade de poder conversar com os amigos de vocês, com os clientes da academia de vocês, e dizer que é muito raro encontrar uma academia que tenha o foco correto na saúde. Não só o foco em fazer exercícios levando o corpo ao seu limite, que é importantíssimo isso, para poder ter reação, mas também usando uma alimentação atualizada que ajuda o corpo, o exercício, a conquistar essa máxima saúde. Então, parabéns para vocês, estou feliz em que vocês estejam me acompanhando no Procer, espero que seja útil para vocês e vamos tocar em frente esse processo aqui. Um grande abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente do céu, até caiu aqui o trem. Olha, é tanta coisa. Eu sei que vocês têm tanta coisa para perguntar, para falar, mas como que eu vou impedir um homem desse com tanto conhecimento de falar, né? E compartilhar? Acho que deu para a gente aprender bastante coisa nessa noite. E eu queria agradecer a todos vocês que participaram aí. Desculpem, gente, pelo atraso do doutor, pela questão do áudio que estava ruim no começo. Mas vou te falar, live boa é assim mesmo. Acontece essas coisas para que tudo dê errado, mas a gente sabe que Deus é maior e Ele conserta tudo, né, gente? Então, eu acho que vocês aprenderam um pouquinho, né? A gente falou sobre a questão, né, da insulina. Eita, caiu. Tem alguém ligando aqui. A gente falou sobre a questão da insulina alta. Quanto mais a insulina alta, isso são estudos, gente. São estudos realmente científicos. Eu tenho estudado muito, tenho feito muita pesquisa. E quanto mais a nossa insulina estiver controlada e por meio dos alimentos corretos, vai ficar salva, sim. Vai ficar salva. Mas a gente consegue potencializar nossa saúde. Eu tenho falado muito disso, né? A gente precisa, vai ficar salva sim, Ale. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. A gente precisa pensar nessa questão, não precisa esperar estar doente, estar com um diagnóstico, com um relatório para fazer alguma coisa. Não, vamos nos prevenir, vamos potencializar aquilo que já nos foi dado, né? A gente pode ter uma vida muito agradável, com muita disposição, muita energia, muita saúde, muita imunidade lá em cima. Então, é isso que a gente precisa focar, né? Tirar o foco das doenças. Infelizmente, a medicina tradicional, né, como o doutor falou, não sou eu que estou falando, não é o Ricardo que fala, isso é uma coisa que a gente fala aqui todo dia na academia. O tradicional prega que o diagnóstico é uma sentença e não é, né? Só é uma sentença para aquele que foca na doença. Se você focar na saúde, o emagrecimento vai chegar,
a boa disposição vai vir. Eu tenho falado muito isso, eu fiz um curso com uma galera aí no sábado, né, que está disponível para quem tem interesse, falando sobre isso. Quem estava comigo no sábado ouviu sobre isso. Tem uma galera que eu estou acompanhando de pertinho, falando sobre jejum, sobre comida de verdade, que estão assim colhendo os frutos nesse novo estilo de vida. Então não tem segredo, é como a gente falou aqui, é algo simples, mas que vai depender e vai exigir o quê? Esforço. Vai exigir realmente dedicação, vai exigir conhecimento, se envolver com conhecimento. Vai sim, gente, vai ficar sim salvo. Então, Maria, controlar a mente, isso você aprende muito no jejum, né? O jejum, ele trata totalmente esse domínio, né? O jejum nada mais é do que a gente aprender a dominar as nossas vontades, a nossa mente, né? Aquilo que a gente tem vontade só por satisfação, né? E o jejum trata muito essas disfunções, né? Por isso que eu amo tanto o jejum. Eu sou, assim, uma praticante assídua do jejum, eu e meu marido. Mas tem forma certa de fazer, eu sempre falo, tem forma certa de fazer, tem a forma correta de entrar, a forma correta de sair. Então, falando um pouquinho desse controle, é você pensar o que você quer colocar dentro do seu organismo. Que tipo de alimento vai te fazer bem? Então, o controle da mente é isso. É saber que uma coisa é ruim e a outra coisa vai ser boa. Então, você tem que saber escolher os seus alimentos. Isso. E não só porque é gostoso. Então, quando você começa a fazer isso, você consegue controlar. E o jejum é uma das formas também. E não tem, Elisângela, você está falando aqui de 24 horas, não tem protocolo. Uma coisa que eu ensino muito para o pessoal é que, assim, você precisa entender o seu corpo, você precisa entender a sua necessidade, a sua fisiologia. Para quê? Depende do quê, de quem, de como, né? Não é só simplesmente tirar, parar de comer, você vai passar fome. Você precisa saber controlar, inclusive, essa gula, né? E isso o jejum trata, mas para isso você precisa ministrar ele da forma correta. Fazer só por fazer não adianta, né? A gente não faz jejum para depois comer as coisas da forma como bem entende. Não, a gente faz jejum para potencializar a saúde, para poder... Não é uma recompensa ou uma compensação, né? Mas existe... Você precisa se conhecer, você precisa entender o seu metabolismo, você precisa dominar as suas vontades, você precisa saber... Com 80 anos, pode fazer jejum? Depende. Então, depende. Não existe, tipo, uma fórmula mágica, tipo uma receita de bolo. Depende. 80 anos, como que é essa pessoa? Como que é a alimentação dessa pessoa? Jejum é indicado para todo mundo, né? Para todos, mas assim, todos que praticam no mínimo uma boa alimentação. Uma pessoa que come errado não consegue fazer jejum. Então, uma pessoa que pratica uma alimentação inadequada, ela não consegue entrar em jejum e fazer jejum com tranquilidade. Porque jejum não é sofrimento. Jejum não é você passar fome. Jejum não é você ter mal-estar. Quem pratica jejum, uma alimentação saudável, vai de boa, vai de forma natural, né? Eu e Ricardo pratica jejum diariamente. A gente abre a nossa janela de alimentação apenas para nos nutrir. Nós nos nutrimos, fechamos e continuamos no dia seguinte só. Quem tem uma alimentação com carboidratos sente muito mal quando faz jejum. Exatamente. Por quê? Porque está mudando, né, a transição. É como a gente fala, você está na gasolina adulterada e você precisa passar para a gasolina azul. Então, uma pessoa que quer fazer jejum precisa limpar a sua alimentação, senão não consegue, vai passar mal. Por quê? Porque você não está acessando a fonte de energia que é gordura corporal. Está funcionando com base em glicose, né? Só que glicose eleva a insulina, elevou a insulina, aparece um monte de inflamações. Inclusive, quem pratica atividade física, isso é um estudo que eu tenho feito, e tem feito muito sentido, porque assim, aqui na academia, muitas vezes as pessoas chegam para treinar, e pessoas que nunca treinaram, aí a gente sempre vai com muita calma, passa treinos bem tranquilos, bem leves e tal, e essas pessoas chegam no dia seguinte e falam, eu não estou conseguindo nem andar, senti tanta dor,
E aí, agora está fazendo sentido, porque eu penso, bom, provavelmente essa pessoa é uma alta consumidora de carboidratos, de açúcar, então ela está totalmente inflamada. Então, por mais, assim, menos esforço que ela faça, ela vai sentir muita dor. Por quê? Porque o corpo dela está todo inflamado, né? Então, o jejum, ele faz o quê? Ele trata toda essa descompensação. Jejum é curativo, gente. Jejum é cirurgia da natureza. Né? Se a gente for olhar para os antigos, eles jejuavam. Os homens das cavernas, eles não comiam como a gente come. Eles não tinham armário em casa. Eles caçavam, se alimentavam e jejuavam até a próxima caça. Né? Então, hoje a gente tem muitos sintomas, muitas doenças. Primeiro, porque a gente come muito refinado, muito processado, muito industrializado. E segundo, porque a gente come toda hora. Nosso corpo não foi feito, você não abastece um carro a cada 10 quilômetros. Você abastece quando o tanque está zerando, né? É assim que a gente trabalha da forma correta. Mas a gente se acostumou a uma teoria, uma crença de que a gente precisa comer toda hora para ter energia. Quando você come toda hora para ter energia e ainda come errado, o que acontece? Você está sempre funcionando por glicose, com açúcar. Se funciona com açúcar, não acessa a gordura. E o que acontece com essa gordura? Insulina alta, a gordura é totalmente estocada. E aí não tem como. Lisete, eu preciso de uma alimentação que baixe o estrogênio. Se seus hormônios estão alterados, é porque você precisa recuperar a saúde. Recuperação. Recupera a saúde primeiro, que os seus hormônios vão começar a entrar em equilíbrio. Feijão tem muito carboidrato? Feijão é carboidrato, gente. Não é que tem muito carboidrato. Feijão é carboidrato. Se você quer limpar a alimentação, os grãos, eles são carboidratos. Mesmo a gente tendo uma vida toda escutado de que arroz e feijão E como tirar o açúcar completamente? Começando a tirar, né? Vai diminuindo, assim. O doutor Uronal, ele é muito pontual, eu penso muito como ele, né? Eu estava vendo ele falando que algo que te domina, você tem que tirar pela raiz. Então, se a gente fica só alimentando, eu vou tirar aos pouquinhos, você fica só postergando uma mudança. Eu, quando quis tirar o açúcar, eu tirei de uma vez. Então, para mim, funciona dessa forma. Mas tem gente que, às vezes, sei lá, bota 2 colherzinhas, diminui para 1,5, diminui para 1. O problema é que vai estar sempre alimentando o seu organismo com açúcar, né? Então, eu sou da seguinte forma. Se é um vício, a gente precisa tirar o vício da frente. Então, eu tirei de uma vez por todas. E aquilo, né? Tem receitinhas que você pode fazer com eritritol, por exemplo. Se você não consegue tirar o açúcar normal, começa a usar o eritritol. O eritritol, a capacidade dele de adoçar é de 70%. E ele é 0 calorias, ele é natural, ele é saudável. Então, não vai te trazer um desconforto ali, né? Uma pessoa que falou de 80, eu tenho 81 anos e não sinto dor nenhuma. Só sinto uma queima nos pés, pernas e muitos galhos. Então, sente dor, né? Então, coloca Loudinha. Então, você sente dor. A gente tem que, assim, gente, desmistificar algumas coisas. A ausência de doença não significa que a gente seja saudável. Muitas doenças, muitos sintomas, às vezes, estão internos, né? Então, a gente, às vezes, são assintomáticas. A gente acha que não tem nada. Mas, assim, se tem qualquer sintoma, qualquer inflamação, qualquer dor, indisposição, fadiga, cansaço, dificuldades para dormir, dificuldades para fazer algo que é natural do ser humano, significa que você tem inflamações. Então, tem que o quê? Ganhar saúde. Ganhou saúde, todas as inflamações saem. Rinite, sinusite, bronquite, todas. Eu tenho feito o curso com o Dr. Uronal. A gente tem uma aula por semana. E fez na prática também, né? E na prática também. E ele sempre fala, todas as doenças, inclusive aquelas que a gente fala, câncer, Alzheimer. Vocês sabiam que o Alzheimer é o diabetes tipo 3? Que está relacionado com insulina alta. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a questão da insulina. A gente acha que insulina é um assunto apenas para diabéticos, né? E não é. A insulina alta prejudica todo o nosso sistema, todo. Quando falo todo, é todo mesmo. Eu vou te falar, viu, gente? Eu sempre fui um cara que sempre treinei, sempre tive uma alimentação boa,
mas eu tive muitas lesões, muitas inflamações nas articulações, e com certeza foram o consumo excessivo de carboidratos, os carboidratos considerados bons, né? E a gordura abdominal, ela mostra que algo está errado, né? Então, a gente não faz jejum e a gente não nos alimentamos de forma adequada para emagrecer, mas para ganhar saúde. E a perda da gordura é uma coisa natural. É consequência. É consequência, né? Daquilo de tudo isso. Alguém está falando, deixa eu só ver aqui, peraí. Eritritol, não, peraí. Faz 4 meses que tirei o açúcar da minha alimentação. Parabéns, Germânia. A melhor coisa que você fez na sua vida. A Rosana está falando aqui, ó. Tenho 1,74 e 63 quilos. Faço caminhada em jejum ao terminar. Ao terminar, tomo meu café e após faço musculação. Esse jejum intermitente seria ideal para mim? Não quero emagrecer. Rosana, jejum intermitente é ideal para todo mundo. Emagrecer, na verdade, é que assim, ó, eu tenho 1,61 e tenho 47,5 quilos agora. Eu treinava, eu corria, mas eu tinha uma gordura abdominal que eu falava para o Ricardo que se eu pudesse, eu faria uma lipo, porque eu não conseguia tirar. E hoje eu entendo que eu não conseguia tirar, porque eu não mudava a minha alimentação, apesar de ser uma alimentação que não era considerada uma alimentação ruim, tá, gente? Uma alimentação sempre boa. Mas esse quadro mudou, assim, a gente tem que entender que emagrecer, gente, tem que ver se é a questão do emagrecer ou é a questão de ganhar músculo. Porque às vezes você tem ali gordura que não é funcional para o seu corpo. Então, o ideal é o quê? É você trocar, né? Se tem, não emagrecer, mas o jejum, por exemplo, ele aumenta os níveis de GH. É que assim, não esquentar a cabeça com balança. Não esquentar com balança, exatamente. Se você perder o peso, você está perdendo gordura. Perder gordura e ganhar o quê? Pegar pesado na musculação para ganhar massa magra. Inclusive, ela perdeu peso na balança, mas eu fiz a última avaliação agora foi há um mês atrás, ela ganhou massa magra. Então, assim, eu quero cada vez mais diminuir o meu percentual de gordura e aumentar o meu percentual de massa magra. Já sou magra, mas eu quero o quê? Ter músculos. Porque eu não quero apenas ter volume para dizer que eu tô ali mais cheinha, mais cheia de gordura, que não vai ser favorável para minha saúde, principalmente, né? É como o doutor falou, os magrinhos, às vezes, é ruim, por quê? Porque essa gordura que está escondida, né? Esse volume escondido prejudica o quê? O coração. Estão dentro das vísceras. Estão dentro das vísceras. Esse é o pior. Deixa eu ver aqui mais. Eritritol é o mesmo que xilitol? Não, eritritol é eritritol, xilitol é xilitol. Eu sempre utilizei o eritritol, que é menos calórico, inclusive. Para correr, eu sempre fazia as minhas receitas. Quando eu ia fazer alguma receitinha, eu usava o eritritol, porque para mim sempre foi Me ajude, Joselita, me ajude, por favor. Eu tenho muita insônia, a ponto de ver o dia amanhecer. O que devo fazer? Joselita, aumentar a sua saúde. Meditar, né? Meditar em algum livro sei lá, na Bíblia, não sei no que você crê, né? Tentar diminuir as luzes, redes sociais, celular, antes de dormir, se preparar para esse sono, né? Tomar um chazinho, né? Alongar, relaxar a cabeça. Muitas vezes essa insônia pode ser uma pré-ocupação com aquilo que muitas vezes você está ocupando a sua mente aí. O que eu deveria comer para substituir os carboidratos? Feira. Comida de verdade. Comida de verdade, gente, não tem segredo. Açougue, feira, granja, obviamente que assim, depende para quem, depende para o que, qual a finalidade. Uma coisa é certa, né? Quanto mais carboidratos, principalmente os carboidratos ruins, pior a sua saúde fica. Vivi, o que é jejum intermitente? A Silvia está perguntando. É por intervalo de tempo? Isso mesmo, Silvia. Jejum intermitente é algo que começa e tem fim. Então, por exemplo, você pratica jejum noturno, né? Todo mundo pratica jejum noturno. Isso é uma forma de jejum intermitente. Quando a gente, por exemplo, se você fizer uma última refeição até as 20 da noite e for comer só às 8 da manhã, você está fazendo um jejum aí de 12 horas. Se você prolonga isso até a hora do almoço, quanto mais você vai prolongando,
que são os protocolos que a gente chama, 16. né? 16, 18 horas. Hoje eu pratico naturalmente, tá, gente? Não é nem porque eu tô tentando fazer 2 refeições por dia, porque eu quero fazer um jejum mais prolongado de 5 dias, como a Adri fez. Mas como eu tenho feito uma refeição apenas de forma natural, porque meu corpo está tão nutrido que ele não sente necessidade de mais alimentos. Então, eu estou tentando inserir mais uma refeição, mas está sendo difícil, porque eu quero fazer esse período mais prolongado e eu não estou conseguindo, porque o jejum intermitente, ele te equilibra num tanto que se você se alimenta de forma correta, uma refeição por dia é suficiente. E a gente acaba até esquecendo, né? Exatamente, você não sente fome. Imagina, Rosana, disponha. Deixei de tomar leite e derivados. Cedo eu tomo um detox, como mamão e após meia hora tomo café com ovo. Cozido com batata ou banana da terra ou inhame, Jesus. Gosto de tudo natural, muitas frutas. Então, questão é que assim, né? Vamos lá. Você tirou o leite e açúcar, perfeito. Derivados realmente do leite, principalmente os brancos, tem açúcar, ok. Só que daí você vai tomar um detox, perfeito. Daí você vem com açúcar, que é mamão. Aí depois de meia hora toma um café com ovo. Na verdade, Ludinha, esse ovo teria que ser no começo, né? Junto com logo após o seu detox ali. Porque assim, daí você vai e come batata, banana ou inhame. Tudo natural. Gente, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Vamos lá. Raiz é carboidrato. Batata, inhame, é amido, é açúcar. Você passou uma noite inteira. Se a gente quer diminuir a insulina, a gente passou uma noite inteira de jejum. Aí eu venho com açúcar, seja do amido da batata ou da banana, que tem carboidrato e ainda tem açúcar, e ainda vem com as frutas. Então, assim, você vai dar o quê? Pico de insulina no seu sangue. Se a gente aprendeu hoje que insulina alta potencializa os sintomas, as inflamações, o que a gente tem que fazer? Baixar essa insulina. Mas se eu passar